e eu não tinha colocado para gravar, mas tudo bem. PCI Concursos, tá? Esse daqui é um site que vale a pena vocês verificarem, mas é estágio, aparece lá, ó, um estágio que paga super bem para o Ministério Público, inclusive em Minas Gerais, no Espírito Santo, que faz divisa, várias cidades, paga quase o valor de um salário mínimo, você estagia por 4 horas, bebê. E a depender do promotor de justiça que você pegue, ô Jesus Cristo, você pegar uma ação civil pública, ó que gostoso, um inquérito civil público, nem queria, você já sai na frente de muitas pessoas que estão por aí, ok? Então, a Romilda já quer estagiar, vem, mãe, pode vir, ó, gente, estamos aqui, a ideia é essa. Então, percebam que o que eu quero que vocês entendam é que a ideia do Ministério Público, ele vem como fiscalizador do cumprimento da lei, artigo 127, como colocou ali, beleza? Quando você vai para o CPC 2015, o CPC 2015 traz uma ideia de fiscal da norma jurídica, ou seja, mais do que a aplicabilidade direta, concisa da lei, eu tenho que averiguar o sistema normativo, se isso está de acordo com o sistema normativo. Você quer ver uma coisa que muita gente não sabe das atribuições do Ministério Público? Eu não sei se aqui tem. Lá na Bahia, em um programa, tem programas assim, tipo, liga bocão, não sei o quê, faz denúncia, um monte de coisa, tá? E aí, o que ele faz? Ele pega, muitas vezes, crianças, adolescentes, com a sua mamãe, com o seu papai, que não tem, assim, são analfabetos, iletrados, não tem conhecimento médico, científico, jurídico, eu diria que cultural quase que nenhum. E essas crianças, por vezes, são transexuais. Em qual sentido? Elas nasceram com hermafroditismo, ok? Com a genitália masculina, me acompanha, genitália masculina e feminina ao mesmo tempo, e com embate de hormônios masculino e feminino. Isso pode você perceber no recém-nascido quando está pequenininho, mas às vezes você só vai perceber quando já está com 5, 6 anos de idade. O que é melhor? Justamente por conta do embate dos hormônios, você definir o sexo da criança, tá certo? E combater o hormônio ou masculino ou feminino de acordo com o que decidir. Isso passa por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, advogado, ginecologista, urologista, médico, tal. Isso estava no programa e pegava na genitália da criança para mostrar. Isso não se faz, você está expondo ao ridículo a imagem, eu diria até que expondo as partes íntimas da própria criança, ok? Quando, então, os médicos, todo o pessoal viu aquela situação, gravou a imagem e fez o que a gente chama de representação para o Ministério Público. Por que para o Ministério Público e não para a Defensoria Pública e não para o juiz de direito e não para o notário e registrador e não para o município, né? Por que essa ideia do Ministério Público? Porque o Ministério Público, ele vai trazer essa ideia de atuação não só para fiscalizar, mas para que isso é que eu diria que é o X da questão. Vem comigo. Para que todas as normas fundamentais esculpidas, olha que lindo, no artigo 5º da Constituição Federal de 88, sejam cumpridas. Beleza? Então, olha só, direito ambiental, tá? Então, direito ambiental. Então, eu tenho direito ao meio ambiente de trabalho sadio, ok? Saudável. Estão jogando lixo fora do lixão, fora do local que é próprio tido como o lixão, né? A gente tem um lixão ali montando um local apropriado para isso, tá certo? Isso, inclusive, tem causado aquela aglomeração para dengue, outras doenças e etc.
Para quem que eu denuncio isso? Você pode denunciar para o poder público municipal. Ah, Pró, mas o meu prefeito não está nem aí, nem mora aqui na minha cidade. Foi eleito, sumiu no mundo. Quem é que vai poder dizer assim, prefeito, toma rédea curta, volta aqui. Quem é que chama o prefeito para o seu cumprimento? Ou, pelo menos, deveria fazê-lo. Lembra que aqui, mais uma vez, a gente está na teoria geral do processo. O sistema brasileiro foi pensado assim. É como se o Ministério Público chamasse a orelha, sabe? Dissesse assim, que porra é essa, meu filho? Você não esqueceu qual é a sua atribuição? Bora, vamos cumprir. Então, essa é a ideia do MP. Pró, cadê a merenda escolar? O dinheiro está chegando, a merenda escolar não está aparecendo. Denúncia para o Ministério Público. Uma folha. Não precisa ter precisa ter a fundamentação jurídica de um juiz? Quem vai fundamentar o MP, a obrigação não é sua. Basta você dizer o que está acontecendo, redação simples, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser por um bacharel em direito, não precisa ter capacidade. Já quando eu estagiei no Ministério Público, já tivemos casos de a própria adolescente de 14 anos tendo sido estuprada, vilipendiada, chegar toda machucadinha, ouviu falar, fez uma representação dizendo que o pai morava na casa tal e que maltratava ela. Pronto. Aquilo já serviu como representação. Então, não precisa ter toda aquela fundamentação jurídica. Beleza? Então, Pró, tudo que eu penso de direito ambiental, tudo que você pensa de direitos, por exemplo, vai defender direitos... Posso interromper seu raciocínio? Pode, claro que pode. Pode Você sim. falou aí você usou um termo vilipendiado, no caso de uma jovem de 14 anos. Eu pensei que o termo vilipêndio, que normalmente é caracterizado para abuso de corpo, normalmente quando a pessoa morre, quando o corpo já não tem mais vida, tá? Vamos lá no necrotério, em algum canto, é crime de vilipêndio. Você falou que a moça de 14 anos foi vilipendiada Eu e também já apresentou ouvi essa queixa. expressão assim. É porque vamos lá. Desculpa, Vambert. Nada. Quando vocês escutarem, toda vez que tiver a dúvida, pergunte. Vamos lá. Vilipêndio para o direito penal, por exemplo, vilipendiar cadáver, né? Vai ser o cometimento de um crime. E aí o seu professor de penal vai ser bem melhor do que eu, beleza? A pró não é boa em penal, sinceridade absoluta. Quando a gente fala em vilipêndio, para o âmbito civil, vilipendiar é sinônimo de depredar, vilipendiar é sinônimo de extorquir. Para o direito civil, quando eu falo assim, deixa eu ver se eu consigo te dizer, Vambert, o João vilipendiou a Maria. Então, eu estou falando que o João ele tomou posse do corpo da Maria, e aí você pensa até que ele fez o que quis e o que entendeu da Maria. Como é que eu poderia dizer? Ele satisfez todas as suas vontades, todos os seus desejos. E aí você pode perguntar até que ponto foi o vilipêndio, tá? Que atingiu o vilipêndio, inclusive do ponto de vista sexual e etc. Então, vilipêndio, para a gente, quando a gente fala assim, fulano foi vilipendiada, fulano foi maltratada, fulano foi... não é só aquele vilipêndio de cadáver, pense como algo sinônimo, ok? Para o direito penal, vocês vão perceber o seguinte, olha que interessante. Como é o direito penal, né? Como é o direito criminal. Direito criminal é assim, roubar. O que é o crime de roubo? Roubo só pode ser se você, mediante, vê se eu estou certa, mediante grave ameaça, não é isso? Ou violência física, subtrai algo de alguém, não é isso? O que é furto? Eu não tenho a violência física e não tenho a grave ameaça e subtraio algo de alguém. Beleza? Então, olha que interessante. Me acompanha para ver se vocês conseguem compreender meu raciocínio jurídico. Ver se vocês tocam essa minha ideia. Olha como é o direito penal no Brasil.
E é isso que muita gente, quando eu falo muita gente, a multidão, entenda, a multidão, o senso comum acaba não compreendendo. O nosso direito penal diz assim, é o furto. Eu subtraio algo de alguém. Aí você tem que ir para o verbo, furto, subtrair algo de alguém. Não tem grave ameaça, não tem violência. Vambert, José Nilson, Carim, o que é subtrair algo? Aí o Código Penal, com seus vários doutrinadores, beleza? Ele, por exemplo, Gamil Foppel e outros, vai dizer assim, ó, é tirar do campo de visão. Isso é subtrair algo. Tirar do campo de visão. Aí, uma determinada moça estava no supermercado e estava furtando. Por que ela estava furtando? Porque ela estava botando lá no carrinho, né? Ela estava furtando sem violência, sem física, sem grave ameaça, objetos se colocando no carrinho. O que seria isso? Furto. Só que esse furto, olha a tese de defesa do advogado. O crime seria um furto tentado, não chega a ser cometido. Por que não chega a ser cometido? Porque na hora da saída ela é pega em flagrante, então seria um furto na sua modalidade tentada, ele não chega a ser concluído. Mas qual é a defesa do advogado? Crime impossível. Por que crime impossível? Olha o que é o direito penal. Vem comigo. O que é furto é subtrair algo sem grave ameaça ou violência física. O que é subtrair algo? Tirar da visão, do campo de visão de alguém. Se o supermercado tinha câmeras de vigilância e era com isso que ele estava provando que existia o furto, então nunca tirou do campo de vigilância. Se nunca Logo, tirou não existia crime. Pronto. Beleza. Você foi perfeito. Perfeito. Vambert, é por isso que a nossa massa brasileira não entende que o nosso direito penal, para as palavras, para os verbos, ele é restrito. Roubar só pode ser aquilo. Entende? Vilipendiar só pode ser aquilo. Furtar só pode ser aquilo. Até estuprar. Não, essa aplicação da língua portuguesa é realmente extremamente criteriosa. Porque dependendo do termo para penal, porque dependendo do termo que é aplicado, é outro sentido completamente diferente. A aplicação de pena é outra, é tudo diferente. E a depender, você inclusive nem cometeu crime. Exato. Olha que coisa. Assim, para o direito penal, Vambert e Karine, quando vocês forem estudar isso, essa parte do direito penal, eu não vou te mentir, tá? No início eu me encantei. Porque eu falei, porra, quer dizer que a depender do verbo empregado, olha só, se tem 3 ou se tem 4, deixa de ser organização criminosa e aí o crime deixa de ser privilegiado. Você entendeu? Tudo por conta de um verbo. Então, o penal, ele vai se preocupar muito com isso. No civil, isso não acontece com a gente. Então, no civil, para a gente, nós utilizamos tudo muito como sinônimos, tá? Então, assim, vilipendiar não é só vilipendiar. E aí o Everton até colocou aqui, achei bacana. Humilhar, menosprezar, ofender e etc. Então, olha como é a formação jurídica, né? Como é que vocês vão sair mais? Vocês vão ter que, se vocês estão no direito penal, vilipendiar cadáver só pode ser isso. Aí vocês vão ter, e tem mais. Vocês vão estudar o que é o cadáver. Quando é que você considera o formato do cadáver? O que é o ato de vilipendiar? Para o direito civil, não, né? Pode ter vários sinônimos, tá? Podemos ter vários sinônimos. Então, isso é super interessante, tá? E é como uma mesma palavra, e aí vai para Vambert, vai para Karine, vai para Everton, José Nilson, Bianca, todo mundo, como a depender do ramo do direito que você trabalhe e que no futuro você venha a se especializar, porque vocês vão passar na faculdade por todos, tá? Uns vocês vão amar. Tem uns que direito penal, eu amo direito penal, não largo penal. Tem outros que vão amar trabalho, tem outros que vão amar civil e processo civil. Vocês vão acabar escolhendo as matérias, ou eu digo que as matérias nos escolhem, né? Às vezes as escolhas nem partem da gente quando você menos esperava, você foi escolhido por ela.
e você vai dar esse tratamento. Então, o membro do Ministério Público tem essa independência funcional, que é muito importante. Ou seja, não existe hierarquia. Quando você pensa no Procurador-Geral da República, e aí você pensa na Dodge, você pensa no Rodrigo Janot, você pensa hoje no José Aras, você pensa em tantos outros nomes, perceba que não há, pelo menos essa ideia dentro da teoria até constitucional, uma hierarquia. E eu vou além. Dentro da hierarquia, da ideia constitucional, não há hierarquia entre membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, juízes e advogados. Só que isso é tudo muito na teoria. Você quer a prática? Quer a prática? Quer a prática de verdade? Juízes, sempre no topo. É assim. Meu povo, Ó, e quem não disser que tá ali mentindo. STF, observe a cadeirinha. Pare para ver. A sessão de julgamento do plenário, o Supremo Tribunal Federal se divide em 2 turmas, são 11 ministros. Veja a cadeirinha, veja lá, dos 11 ministros. Veja, e do presidente. Olhe para você ver a estrutura, se ela não é maior, só para representar o símbolo da hierarquia do Estado juiz, que é ele quem manda, apesar da Constituição Federal de 88 dizer que não tem hierarquia. Continue comigo. Perceba como um membro do parquê, um membro do Ministério Público, o acusador, o defensor da lei, ao se sentar à direita do Estado juiz, a sua cadeira é um pouco menor. Então, quando a gente está diante do direito penal, do direito criminal, vocês percebem que o membro do Ministério Público, o acusador, se senta ao lado do magistrado, enquanto o réu está lá no finalzinho com o seu advogado. Não existe hierarquia entre advogados e membros do Ministério Público, ou até mesmo com a Defensoria Pública. Então, assim, na prática é uma coisa, na teoria é outra, tá? Hoje, membros do Ministério Público, eles passaram a ter uma lei orgânica do Ministério Público, como já acontecia com a magistratura. Então, assim, eles alcançaram o que eu poderia dizer praticamente os mesmos status quo, se é que a gente poderia assim denominar, que um magistrado. Em que sentido? O membro do Ministério Público, ele tem inamovibilidade. Já ouviram falar disso? Inamovibilidade, né? Essa é a regra geral. Ou seja, eu não posso estar movendo o membro do parquê com a ideia de que, lembra daquele delegado? Eu não sei se vocês lembram disso. Ele não era do membro do Ministério Público, tá? Por isso que ele poderia, inclusive, estar sendo movido. O Procópio. Vocês lembram daquele caso do delegado Procópio, que estava investigando, depois até, salvo engano, se candidatou a deputado e etc. Quando ele começou a investigar demais, muda ele de lugar, muda ele de circunscrição para delegado, ok? Isso eu já não consigo fazer de qualquer sorte com membro do Ministério Público, porque a regra geral é que, assim como o juiz de direito, ele é inamovível, tá certo? Outra também atribuição é a irredutibilidade de subsídios, ok? Irredutibilidade de subsídios. Ou seja, o país está numa crise, está de mal a pior, Covid, a galera sendo dispensada, benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda, auxílio emergencial. Mas eu lhe garanto uma coisa, os últimos dos últimos a sentirem essas crises, essa crise ou essas crises, são justamente esses que detêm a irredutibilidade. Juízes, membros do Ministério Público. Não estou te falando que é justo, eu estou te contando o que diz a legislação. Por exemplo, olhe para mim. Você sabia que quem tem nível superior, só pelo fato de ter nível superior, qualquer graduação, só pelo fato de ter nível superior, deve ficar em uma cela distinta, só por ter nível superior, deve ter uma cela distinta,
Isso é Coisa justo? que o Eike Batista não tinha, né? Pois é, porque assim, você percebe que para alguns casos, me parece que quando a mídia, Vambert, chama a atenção, meio que ela resolve, né? Aí você vê, alguns têm televisão, outros, me parece que resolvem aplicar ou não aplicar, né? E tem mais, tá? Vocês aprendam as prerrogativas, ok? Dos advogados. Isso é muito importante, tá? Um minutinho, a gente vai ter que cortar nossa conversa boa. Meu povo, eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar falando sobre o MP e a prerrogativa do advogado, que eu vou dar uma dica boa para vocês, tá? Me aguardem.